Olá, meus amores! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Pode Beleza. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como surgiu a clínica Códigos da Beleza. No episódio anterior eu falei um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, sobre quem sou eu. Para quem ainda não assistiu, corre lá que já está disponível e está muito legal. E eu, para quem não me conhece, vou me apresentar brevemente. Sou a doutora Patrícia Rocha, médica oftalmologista, especialista em plástica ocular. E, gente, como surgiu a clínica, né? Códigos da Beleza. Como eu falei no episódio anterior, não venho de família médico, não tem ninguém da minha família que é médico, meus pais não têm clínica, ninguém é da área da saúde e, enfim, me tornei médica, né? Como eu disse para vocês, eu sempre fui uma pessoa de traçar os meus objetivos, né? E cumpri-los, né? E atingi-los. Então, lutar para que tudo aconteça, né? De uma forma honesta, mas até eu chegar no meu objetivo. E como que começou, gente? Começou simplesmente da forma mais improvável que poderia acontecer. Como eu tinha falado para vocês no episódio anterior, eu trabalhei, né? Eu migrei do plano de saúde, do convênio, para o particular. Fiquei trabalhando ali mais ou menos uns 4 anos na clínica de um colega médico que abriu a clínica, né, para eu trabalhar. E sou eternamente grata, inclusive, né, por essa oportunidade. E foi exatamente em um jantar despretensioso, que estávamos, eu e meu esposo, enfim, mais um casal de amigos, que eu tive o insight que eu precisava para eu entender que realmente era o momento de eu dar um passo adiante, né? Foi quando o meu esposo, mais uma vez, ele sempre muito importante, né, na tomada de decisões da minha vida, e ele chegou para mim e falou: amor, eu quero que você monte a sua clínica, eu quero que você tenha a sua própria clínica. E eu falei, mas como assim, né? Do nada. Isso foi no final do ano passado, gente, para vocês terem noção, tá fazendo um ano, né, do início de tudo. Então eu falo assim que realmente Deus, ele cuida das coisas nos mínimos detalhes. Eu costumo muito falar, gente, que Deus sonha os nossos sonhos, né? E quando nós estamos dispostos a sonhar os sonhos de Deus, gente, eles assim, se concretizam de uma forma muito linda e inexplicável para quem está de fora, né? Então, assim, uma trajetória em um ano, a gente vê essa clínica hoje, a gente fala, meu Deus, como assim, né? Então, de algo despretensioso se tornou algo palpável, algo real e algo até então inatingível. E quando meu esposo me deu esse insight, falou, amor, vamos montar uma clínica. O início, assim, o objetivo era montar um consultório apenas. Jamais imaginei em ter uma clínica com centro cirúrgico, né? Com outras salas para outros médicos atenderem para mim, para outros profissionais. Jamais, gente. É isso que eu falo. Quando a gente sonha os sonhos de Deus, as coisas elas vão acontecendo. E saímos daquele jantar, e o meu esposo começou a procurar salas, né? E eu só fiz um pedido para ele, que eu gostaria que fosse num prédio específico, porque eu tinha colegas ali que éramos parceiros, né? E que eu gostaria que fosse ali, próximo à nossa casa, próximo à escola das minhas filhas. E até que meu esposo, no início desse ano, em janeiro, chega para mim e fala, amor, achei a sala. E eu falei, vamos lá ver. Quando eu cheguei para ver a sala, eram assim, não era uma sala, eram 4 salas enormes, né? Que daria uma clínica gigante. Eu falei, amor, mas o combinado era uma salinha, era só um consultório. E ele falou, não, amor, Deus preparou algo muito além daquilo que a gente pediu ou pensou. E a gente vai montar um centro cirúrgico para você. Você não vai alugar mais centro cirúrgico, você vai ter um espaço que é só seu e a gente vai ter outros profissionais que vão trabalhar para nós. Aquilo na hora eu fiquei, mas como assim? Né? Eu fiquei meio assustada porque eu nunca tinha sonhado. Gente, eu nunca tinha sonhado em ter minha própria clínica. De verdade, eu estava muito bem na minha profissão, eu tava crescendo cada dia mais, e era algo que eu pensava assim, não quero ter dor de cabeça, tipo, a luz queimou, quero virar as costas e ir embora, tipo, né? E não quero ter problema, não quero ficar resolvendo problema, porque olha, gente, vida de empresário, de empreendedor não é fácil.
E eu sempre tive isso comigo, né? Quero ganhar o meu ali e crescer, obviamente. Nunca fui acomodada. Isso é uma coisa que eu nunca fui acomodada. Eu falo que você tem que se optar entre arriscar ou se conformar. E eu sou do time que eu nunca me conformei, né? Eu sempre me arrisquei em tudo que eu faço, mas eu sempre também coloquei tudo na presença de Deus, né? Para que as coisas fossem acontecendo de uma forma natural. E as coisas vão dando certo, é sempre assim, tá, gente? Mas, enfim, eu levei um susto muito grande, porque a clínica era enorme, e eu falei, como assim um centro cirúrgico? Vai ser super difícil a gente conseguir liberação, investimento muito alto, uma clínica muito grande. E o Adriano, mais uma vez, amor, se Deus nos trouxe até aqui, Ele tá conosco. Vai dar certo. E é uma coisa que minha mãe sempre fala, que depois vai ser até um tema legal de um próximo podcast, que foi exatamente, eu contei brevemente no podcast anterior sobre os perrengues que eu passei ali, né? Um problema de enfermidade que eu tive. E minha mãe sempre fala essa frase, Deus não faz nada pela metade. Aquilo que Deus começa, Ele termina, né? Então, assim, se não chegou o fim ainda, não é o fim, confie. Então, o Adriano ele falou assim, amor, se Deus nos presenteou, tá tudo certo, Ele vai nos dar capacidade da gente conseguir concluir. E assim foi, topei e falei, amor, tô dentro, então bora lá, né? Então, a gente já adquiriu o espaço, né? Foi um presente mesmo de Deus. E as reformas, assim, a gente começou a reforma em fevereiro, né, de 2022, e a inauguração foi dia 28 de julho de 2022, que para mim foi uma eternidade, que quando eu falo isso para as pessoas, falo o quê? Foi muito rápido, mas para mim que tava vivendo, gente, não foi, acreditem, porque administrar obra, quem constrói, vocês sabem, assim, quem tá me escutando e mexe com obra sabe disso, gente de Deus, é a pior coisa do mundo. Final da obra, o Adriano falou assim para mim, amor, acabou a obra e o casamento continua de pé, então tá tudo certo. É mais ou menos isso, porque é muito exaustivo, é muito desgastante, né? A gente depender de pessoas, né? E outra, com frustrações. Gente, a obra sempre está ligada a frustrações diárias, viu? Pequenas frustrações diárias, porque às vezes você planeja de um jeito e sai de outro, e você tem que começar do zero, ou você tem que achar uma nova forma, enfim. Eu sei que a gente enfrentou muitos desafios, mas a gente sempre se manteve junto, firme e sempre colocando na presença de Deus, né? Eu acho que isso é o principal ponto, pelo menos pra mim. Eu acho que o que faz diferença na minha vida é isso, é eu sempre colocar tudo na presença de Deus. E eu vejo que as coisas vão acontecendo de uma forma muito natural, como um presente mesmo, né? E hoje nós estamos em finalzinho do ano de 2022, já com 3 meses de inauguração da clínica. A gente já está com mais de 6 profissionais trabalhando aqui conosco, né? Nós temos um centro cirúrgico que foi liberado pela vigilância sanitária e assim, de primeira, né? Foi algo assim que nos surpreendeu muito, mas a gente fez tudo conforme legislação, enfim. Mas a gente enfrentou muitos desafios. O que eu quero trazer para vocês hoje? Às vezes vocês entram, por exemplo, quem vem aqui na clínica fala, doutora, que clínica luxuosa, que clínica linda, nossa, meu Deus, acha que foi algo fácil, acha que foi algo herdado, muita gente acha, e não, gente, cada tijolinho aqui foi construído debaixo do meu suor e do meu esposo, da nossa dedicação e empenho. Não foi fácil, como nada na vida é fácil, né? Então aqui, para vocês terem noção, a gente destruiu tudo, derrubou todas as paredes e construímos tudo de novo. Então essa construção de um sonho leva um processo. E eu costumo falar para as pessoas que o legal é o processo, o gostoso é o processo. Sabe por quê? Porque quando você atinge o objetivo, praticamente acabou. Você tem que ir para um novo objetivo, porque não tem mais graça, né? O legal é o processo. É chato, é desgastante, ok, mas é ele que vai te dar maturidade e ensinamento, né? Pelas situações as quais você está vivendo, e você vai ali na frente, você vai entender o porquê. Então, assim, não foi fácil, mas hoje nós estamos aqui, com a graça de Deus, numa clínica linda, muito elogiada. Na inauguração, gente, deixa eu contar essa história para vocês.
eu me assustei muito, porque na inauguração veio até Metrópolis pra cá. E depois que eu fui saber, né, que os profissionais geralmente contratam e tal, e eu nem sabia disso. Eu tava aqui na inauguração, a minha concierge, a Ju, uma queridíssima princesa que já tá comigo, já tem 2 anos, ela falou, doutor, o Metrópolis tá ali. Eu falei, como? Então eu me assustei muito, eu falei, gente, como assim? Então Deus foi abrindo as portas, direcionando de uma forma assim maravilhosa. Depois que eu descobri que foi um paciente meu que acabou falando pro pessoal do Metrópolis, né, dando um insight, e eles acabaram vindo, então saiu em todos os jornais, saiu em várias mídias sociais. Então, e uma coisa assim que eles me perguntaram na entrevista da inauguração, a quem eu devia isso, né, a questão de toda a clínica, e eu falo, a Deus, né, eu não cheguei até aqui por mim, porque se fosse por mim eu já tinha parado no meio do caminho. Eu cheguei até aqui por Deus, né? Obviamente pela minha competência, pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pela minha dedicação, pela minha honestidade, porque é muito legal a gente falar isso, porque infelizmente a gente vê muitos profissionais desonestos que acabam querendo subir em cima dos outros, sabe? Isso é muito ruim. E quando a gente vence os obstáculos que a vida nos impõe de uma forma honesta, eu acho que isso perdura, né? Mas também, primeiramente, porque Deus foi me direcionando. E também pela base familiar que eu tenho, meu esposo sempre companheiro, parceiro do meu lado. E como ele mesmo disse, a obra finalizou e o casamento continua, então tá tudo certo. E é isso, gente. Quis contar um pouquinho pra vocês entenderem que não foi da noite pro dia, tá? Foi de uma conversa despretensiosa, mas que surgiu um sonho. Um grande sonho. E isso pode acontecer na sua vida também. Às vezes, em conversas bobas suas do dia a dia, pode estar surgindo sonhos que vocês às vezes deixam morrer. Mas assim, a ideia que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que não. Pega esses pequenos sonhos e façam acontecer. Botem na presença de Deus, lutem, busquem e façam acontecer, que se Deus estiver na frente, gente, independente de religião, tá? Você pode ver que aqui eu não falo de religião, eu falo de Deus. Com certeza as coisas vão acontecer e vão perdurar. Então, era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui aberto para vocês darem sugestões de temas de novos podcasts. E já aproveitem para acessar e ficar me esperando. Na segunda-feira, às 6 horas da manhã, temos um encontro com um novo tema de podcast. E, gente, sério, está imperdível. Eu aguardo vocês.